peito, na margem do silêncio eu te vi, com os pés na dor e o olhar pra cima, trazendo no bolso um pedaço de céu e na mão a coragem de seguir. Se a noite apertou, você não caiu. Se a pena faltou, você sorriu. Diário de quase um anjo, passo leve coração. Diário de quase um anjo, traz esperança na mão. Diário de quase um anjo, eu te vejo e sei porquê. Você aprende a amar antes de vencer. Tem dia que a vida pede um pouco mais, mas você responde com paz. E onde havia cansaço, você planta a luz, deixa no ar a vontade de Jesus. Se a noite apertou, você não caiu. Se a pena faltou, você sorriu. Diário de quase um anjo, passo leve coração. Diário de quase um anjo, traz esperança na mão. Diário de quase um anjo, eu te vejo e sei porquê. Você aprende a amar antes de Olá, eu sou o Luizinho. Seja muito bem-vindo a mais um momento de aprendizado aqui no canal 100% Kardec. Prepare o seu coração, acalme a sua mente e permita-se evoluir através do conhecimento e da espiritualidade. Bom estudo para todos! Olá, queridos amigos, queridos irmãos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de aprendizado aqui no canal Estudar Kardec. Agitado o dia hoje, corrido, sem tempo, foi tudo voado, mas está tudo resolvido. E o que não resolveu, a gente vai resolver amanhã ou depois sem pressa, para não criar ansiedade, não ficar tenso, mas a maioria das coisas que eu tinha que resolver, eu resolvi. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas já me falaram, por que não teve a prece? Ah, tá. Não teve a prece porque eu estava na correria, ok? Estava aí, deu um problema aqui na minha casa, o pedreiro veio consertar, consertou, depois que ele consertou eu saí, fui fazer exame, depois que fui fazer exame fui para o oftalmologista ele marca às 11 e começa a atender a 1, e é assim, ele sempre foi assim. O primeiro paciente é às 11 horas, mas ele só chega meio-dia e meia, 1 hora.
Fazer o quê? Mas ele é o cara, né? E a gente foi lá. Eu fui lá só para conferir, mas tomei uma canseira lá, danada. Mas o óculos novo tá aí, graças a Deus. Espero que eu venha me acostumar com ele, porque sempre no início, uma lente nova, a gente custa a dar uma acostumada aí. Aí não deu para fazer algumas coisas, gravar, que eu gosto de gravar cedo, mas fiquei preso, não deu tempo. Mas não fiquem tristes, porque a oração das 18 horas vai ser feita aqui, hoje, agora, daqui a pouquinho, antes da gente começar o nosso trabalho, né? Não vamos deixar de fazer. Deixa eu só remover já algumas coisas aqui e ver se já está tudo no lugar, está tudinho aqui no lugar, livro, tudinho, bonitinho, preparado. Deixa eu ver aqui no chat. No chat tem lá tem uma enquete lá no chat. Essa enquete eu vou ver ela depois, mas é sobre o livro. Para o livro, deixa eu pegar o livro. O livro que ainda não saiu, o livro está difícil de sair, ninguém quer ler, mas também ninguém quer estudar, né? Ninguém quer recuperar. O livro é esse, ó. Vai ser sorteado. Vamos tentar sortear hoje, pela quarta vez. A gente vai tentar sortear o livro hoje. E, para ganhar esse livro, ontem foi as palavras, né? As palavras que apareceram na tela, de vez em quando aparecia uma palavra. Foram 2 só. Ninguém acertou, ninguém estava aí. Então, ficou para hoje. Hoje já vai ser diferente. Os sorteios não vão ser iguais. Hoje vai ser uma pergunta sobre o livro. A pergunta mais fácil que existe. Bem facinha mesmo para alguém ganhar. Para esse livro sair logo. É sobre o livro Nosso Lar. A pergunta mais fácil que se tem para fazer sobre o livro Nosso Lar. Quem leu, ou quem estudou, ou quem passou a vista só, vai com certeza saber responder, porque a resposta está logo no início ali do livro, né, bem dizer. E também vai ser assim, ó, vapt-vupt, eu vou dar um tempão para responder, 30 segundos para responder. Quando eu fizer a pergunta, tem 30 segundos para responder. Se responder certinho, botar no chat, ó, é isso, pá, ganhou o livro. Ok? Então vamos lá. Depois a gente fala da fraternidade, dos nossos amigos. Vamos primeiro para a nossa oração, né? Vamos fazer a nossa oração. Eu vou pegar aqui. Senhor Jesus, nesta hora de recolhimento e sinceridade, venho até Ti com o coração aberto, desejando aprender a difícil e libertadora lição do perdão. Muitas vezes, Mestre amado, carrego mágoas que pesam em minha alma, lembranças que ainda ferem meu coração e palavras que não consigo esquecer. Sei que esses sentimentos me afastam da paz que tanto procuro. Por isso peço-te, ajuda-me a perdoar. Perdoar aqueles que me magoaram, mesmo quando a dor ainda se faz presente. Perdoar as incompreensões, as injustiças e os momentos difíceis que marcaram a minha caminhada. Mas, acima de tudo, Senhor, ajuda-me a perdoar a mim mesmo. Perdoar os meus erros, minhas fraquezas, minhas quedas e minhas imperfeições. Ensina-me a compreender que o crescimento espiritual acontece passo a passo e que cada experiência pode se transformar em aprendizado. Que eu não me alimente, Senhor, ressentimentos que nem conservam tristezas desagradáveis e desnecessárias.
Que eu tenha coragem de libertar meu coração das correntes da mágoa e permitir que o amor ocupe o lugar aonde existe a dor. Senhor, faze de mim um instrumento de reconciliação. Onde houver ofensa, que eu leve a compreensão. Onde houver o rancor, que eu leve a serenidade. E onde houver divisão, que eu leve a fraternidade. Que eu me recorde sempre de teus exemplos sublimes, quando ensinaste que o amor é mais forte que o ódio e que o perdão é uma das maiores demonstrações de grandeza espiritual. Envolva-me com a tua luz, acalma meu coração e fortalece a minha vontade de seguir adiante sem pesos desnecessários em minha alma. Que eu aprenda a perdoar para viver em paz, amar com mais sinceridade e caminhar com mais leveza. E que a tua misericórdia, querido Pai, infinita, inspire cada pensamento, cada palavra e cada atitude em minha vida. Que assim seja, graças a Deus. E que os bons espíritos possam estar conosco agora, neste momento, no início do nosso estudo da noite de hoje. E por isso, damos graças a Deus. É isso aí. A nossa oração foi feita e que os bons espíritos, os bons amigos da espiritualidade estejam com a gente hoje, né? Nesse momento de aprendizado, abrindo a nossa mente para o aprendizado. Tudo na vida é aprendizado. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Eu trouxe alguma outra coisa. Eu trouxe mais alguma outra coisa. O que foi? A gente abre tanta abinha aqui no computador que depois a gente acaba se perdendo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos falar sobre os nossos irmãozinhos que a gente pode e deve estar ajudando, né? Vamos começar hoje de cima para baixo. Vamos lá, aqueles que puderem ajudar e que tiver condição de ajudar com qualquer quantia, com qualquer valor, o Tabernáculo da Glória, Clínica da Alma, o Pixel 67 999 511 930. Para aqueles que me cobram sempre sobre isso aí, eu hoje mandei outra mensagem lá para o pastor, convidando ele para estar conosco aqui numa live, ele contar para todos nós o que é o Tabernáculo da Glória, a Clínica da Alma, como é que foi que ele se envolveu nisso, como é que ele, por que ele gosta do Espiritismo, sendo um pastor evangélico, e outras coisas. Ele é uma pessoa maravilhosa. Só estar aqui, para mim, já vai ser muito bom. Eu fiz o convite novamente, vamos ver como é que está a agenda dele, e se ele vai poder estar com a gente, em que momento que ele vai poder estar. Instituto Espírita Joana de Ângelo, o Pix está aí, 29 655 727 0001-99, ok? E a nossa Fraternidade Sem Fronteiras, CNPJ 11335 070 0001-17. Qualquer quantia, qualquer valor é muito bem chegado para as nossas crianças lá, ok? Deixa eu só acertar aqui a legenda, que a legenda aqui está dizendo segundo encontro, segundo não, é terceiro. Vamos parar aqui e botar terceiro. Isso aí. Agora sim, terceiro encontro, tá lá. Boa noite, Magda. Boa noite, Paulo. Boa noite, Kardec. Dá para mim mesmo, não é? Boa noite, né? O que tem?
gravada, depois você volta, aí você vai ver a oração. Está gravada, aí foi logo no início. Vai ficar gravado, depois você volta. Quando acabar aqui, você volta e você vai ver a oração. A oração do perdão. Eu fiz a oração do perdão porque eu pedi perdão porque eu não fiz a oração das 18 horas hoje, aí fiz aqui, ao vivo, para todo mundo. Tá? Olha, aqui para mim está saindo o som. Está dizendo aqui, microfone ligado. Agora, se não sair o som para vocês, aí já é um problema do YouTube. Eu não sei se agora, de novo, se vocês puderem, por gentileza, dá um ok. Estão ouvindo agora? Alô? Aqui está aparecendo para mim, que é o microfone ligado. Estão ouvindo agora? Pode botar aí no chat, alguém aí dá um ok? Só botar ok. Eu botei aqui. Magda está ouvindo, todo mundo está ouvindo. Aí é problema do YouTube. Já que estão ouvindo, se alguém não ouvir, fala, porque eu vou tentar ver. Mas aqui, para mim, está aqui. Com StreamYard está dizendo que eu estou com o microfone ligado, testado. Está até ultrapassando o limite que eu deveria estar. Vou até ver depois isso, que ele vai tudo verdinho, quando ele bate no vermelho é porque está além do normal, né? E ele está fazendo isso, então é porque o microfone está funcionando. Mas vamos lá, a pergunta é no final, tá? A pergunta que eu vou fazer sobre o Nosso Lar para ganharem o livro é só no final. Quando eu terminar aqui, porque sabe que os textos são pequenininhos, né? A gente termina logo. A nossa lição de hoje aqui do livro Diário de Quase um Anjo, do nosso querido irmão Tiago Brito, nós estamos aqui no terceiro encontro, que é a ligação entre os mentores e os encarnados. Então, diz assim. Eu hoje esqueci de trazer o... Mas tudo bem. Que relações ligam um espírito protetor ao seu protegido? Ligação do espírito protetor ao seu protegido. Quem escolhe quem? Eu escolho ele ou ele que me escolhe? Aproveito a ocasião para explicar. Você pode até ter uma ligação maior em espírito em especial, mas durante a existência é possível receber o auxílio de vários espíritos do bem. Isso aí eu acho que todo mundo sabe, né? Não tem... É igual lá na Umbanda, né? O mesmo médium, ele recebe caboclo, ele recebe preto velho, ele recebe cabocla, ele recebe o tio, ele recebe pombagira, ele recebe vários. E tem um que é aquele que é o chamado lá na Umbanda, que é o guia de frente. É o que está sempre ali, é o que está mais ativo, para vocês poderem compreender. Aqui no Espiritismo, eu não sei como é que funciona. Eu sei que o meu é o mesmo do de lá.
Não mudou nada. Continua sendo ele. E ele continua aqui. Às vezes, até de grupo com os quais você possui alguma ligação anterior. O fato é que sempre há muito carinho e afinidade entre o encarnado e o desencarnado, escalado para a tarefa de auxiliar e de proteger. Com frequência, essa afinidade vem de lutas passadas, nas quais o espírito protetor enfrentou desafios semelhantes. Com a sabedoria nascida de dores e de vitórias, e ciente de que passamos durante as provas, procuramos intuir de acordo com nossas vivências para auxiliar no crescimento desse amigo encarnado, operando sugestões repletas do amor divino e com experiências que já sentiu na pele algo parecido. Seu relato do espírito, tá? Esse espírito que escreveu o livro. Quando alguns percebem resultado de nossas atuações espirituais pelas intuições, pelos pensamentos ou até mesmo pela mediunidade ostensiva, nós, nos ouvindo ou nos vendo, tem a impressão de que sabemos de tudo ou de que Deus nos criou perfeitos e privilegiados. Poxa, que graça teria isso, diz ele. É a mesma coisa que tirar nota 10 sem precisar estudar nada. Não tem privilégios, né? Não foi assim que, graças a Deus, literalmente, graças a Ele, precisamos passar por muitas encarnações, errando, acertando, aprendendo e amadurecendo para adquirir conhecimento, principalmente de vivência das leis de Deus. Não é porque eu tenho um espírito que me ajuda, me orienta, psicografa comigo, psicofona comigo e está tudo bem. Ele é o bom e eu sou... Não, não é assim. Por muitas das vezes, nós estamos trocando informações de vivências. Ele do lado de lá, com mais sabedoria, é claro, e eu do lado de cá. Mas todos nós em aprendizado. Amanhã depois pode ser o contrário. Eu estou ajudando ele e ele está encarnado. E é aí que eu queria contar, em alguns casos, esse laço entre o protetor e o protegido, que vem de vidas passadas. Pode acontecer de, numa encarnação mais distante, ele ter sido um irmão, uma mãe, um filho, um esposo, ou tiver qualquer outro tipo de relação que você possa imaginar, um amigo, né? Esses laços de amor fraterno podem ajudar a resgatar comprometimentos e sofrimentos que tenham causado um ao outro. Porque ele, nessa função, ele também está resgatando. Ele está trabalhando no bem. Não, eu dei muito cascudo no Dutra e dessa vez eu quero ser o cara que vai orientar ele. É o meu modo de pedir perdão a ele. Vamos por um exemplo que eu estou dando, né? E ele vem para me orientar. Porém, com essa roda de reencarnação que gira sem parar, um desses irmãos conseguiu superar os desafios com maior êxito e maior esforço, tendo
evoluído mais a senda do progresso. Com esse resultado evolutivo, alguns se credenciam para auxiliar o irmão que ficou para trás. Eu estou do lado de lá, vi com um companheiro que foi um grande amigo, um grande irmão, uma pessoa para quem temos uma grande afinidade, fala assim, eu queria auxiliar ele. Ele vai reencarnar? Vai. Eu queria ser o protetor dele, um dos protetores, enfim, eu quero ajudá-lo. Tem condição de cumprir essa meta? Tem. Aí a espiritualidade maior é que vai decidir. Não é ele também. Ele é indicado para o cargo, mas tem que ter autorização superior, é claro, como tudo. A hierarquia não é só aqui no plano terreno. Lá também, lá principalmente. Lá a disciplina é com letra maiúscula. Não tenham dúvida, disciplina ela se escreve com letras grandes, diferente daqui. E olha que Emmanuel falou 3 vezes disciplina, né? Porque ele sabia que falar uma vez só era pouco. Aí, de vez em quando, a gente toma um puxão de orelha. Já me perguntaram aqui por que eu não fiz a página de abertura. Porque eu fiz a prece, eu não fiz a página de abertura. Mas, se vocês quiserem, eu tenho uma página de abertura aqui muito boa, de um livro novo que a gente vai começar também a fazer a página de abertura, o povo para cobrar as coisas da gente. Legal, gostei. É isso aí, essa troca que é bonita, que é boa, né? Que é o livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier. É um livro chamado O Espírito da Verdade. O nome do livro é esse, O Espírito da Verdade, de autores diversos. E tem lá uns trechos muito interessantes, muito bacanas, de vários espíritos bacanas. Eu já até baixei esse livro, ele está aqui. E, se vocês desejarem, no final eu posso ler uma página. Os textos são muito pequenos também. Mas aí vocês que pedem, se pedirem no chat, eu faço. E ele continua aqui. Nem todo espírito familiar já teve algum parentesco próximo. Está apto na tarefa, desenvolvendo o seu equilíbrio emocional. Não tem que também ser exatamente alguém que já teve. Pode ser uma pessoa, um outro espírito que, por afinidade, poxa, achei aquele cara que vai reencarnar lá. Quem é? É o Jorge Dutra, olha lá, que legal. Pô, bonitão ele, hein? Caramba, me simpatizei com ele. Posso ser o guia dele? Pode. Você tem condição para isso? Tem. Então você vai ser o guia dele. Cuidado que ele vai ser chato pra caramba. E aí começa, não tem que ter exatamente uma afinidade. A gente até cria ela, né? Porque a gente não sabe, porque a gente, quando fala anjo da guarda, é aquele protetor que está com a gente ali, sabe? Vai lá, aí tu vai, viu? Eu te orientei para você não ir, mas você não foi, você não me ouviu. E eu não sei quem é, se é o Paulinho, se é o João, se é o Maria. O guia, aquele que se manifesta através da mediunidade, aquele é outra coisa. Aquele é o meu guia ali da mediunidade de comunicação, escrito, né? Já é outro. Eu não sei, o meu anjo de guarda, eu chamo ele de meu amigo, meu querido amigo, né? Já meu guia, eu chamo ele pelo nome dele que ele deu quando se manifestou pela primeira vez. Não tendo alcançado ainda o preparo para trabalhar essa tarefa de instruir e proteger o sofrimento, seria bastante grande quando o protegido encarnado falha excessivamente os seus compromissos da sua agenda espiritual. Ou seja, é aquela promissóriazinha que a gente assina lá
antes de vir para cá. Assim, esses irmãos ainda sentiriam frustrações, incompreensão, impaciência, até com raiva com os repetidos tropeços que nós vamos dando aqui no meio do caminho. Para os entes queridos desencarnados, que torcem por você e querem o seu bem, é permitido orar por você, dirigir bons pensamentos e, às vezes, até visitá-lo aí na Terra, ou por meio do desdobramento, que é o sonho, mas ser mentor, não. Então fica a dica. Tem gente que, em vez de orar para Deus, Jesus e para a espiritualidade superior, fica orando para o tio, para o avô, para a mãe, para outros parentes. Meus amigos, não façam isso, ele exclama aqui. Às vezes, o vô, o tio, por mais amor que ele tenha, ele ainda está preparado para nos atender. Então, quando a gente faz uma oração, como é que a gente começa normalmente uma oração? Pelo menos eu começo assim. Querido Pai amado. Tá? A maioria das pessoas começa assim. Querido Mestre Jesus. Já bota o filho acima do pai. Eu não gosto. Ele vem depois. O maior carinho, o maior amor do mundo que eu tenho é com esse cara. Mas eu primeiro tenho que falar com o pai. E, na maioria das pessoas, quando começam uma oração, começa assim, querido Mestre Jesus. Ele vai deixar de atender? Claro que não. Mas vamos para a lógica. Vamos falar primeiro com quem está lá em cima? Eu falo com ele, ele permite o outro permite, e chega aqui para mim. Eu faço assim, cada um faz a sua maneira. Não estou dizendo que está errado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Antes de alguém começar a me jogar pedra. Eu aprendi assim porque me ensinaram assim. Ele falou, como é que você fala com o filho antes de falar com o pai? Aí eu aprendi. E é certo. Aprendi que é certo, acho que é certo e faço dessa forma. Mas se você fizer diferente, não está errado. Tá? Você pode começar lá, querida Mãe Santíssima. As preces que eu faço, que eu peço a Maria a proteção dela, eu começo a prece falando com Deus, depois que eu falo com Maria. Mas o foco, depois que eu falo com Deus, é como se tivesse, pai, eu vou começar uma prece, tudo bem? Aí depois eu vou lá e peço a minha mãe, ou peço ao meu irmão Jesus, ou aquilo que for necessário. Muitos deles estão alheios, eu estou encerrando aqui o parágrafo, tá? Muitos deles estão cheios de questões pessoais para resolver. Alguns nem estão bem, em vez de dirigir a eles a lamentação, pedidos, as queixas e lágrimas, envie para eles amor e oração de paz. Seu desejo que estejam bem. Inventar, o vô, partiu, vô. Eu gostava tanto de vovô. Pô, vô, dá uma olhada depois. Às vezes ele não está bem ainda para te orientar. Então é melhor eu pedir para ele que Deus oriente, que Deus ilumine a sua caminhada, para um dia, né, ele está lá top e já fazer sem eu pedir. Isso é conselho de um espírito que está dando para a gente. Ele não disse também que é errado, mas é melhor que a gente peça para Jesus, para os bons espíritos, que já estão, que a gente sabe que já está numa posição melhor. Mas já tem mais de 50 anos que o meu avô morreu. E daí? Ele ainda pode estar desorientado. Quando a gente vai na mediúnica, a gente não vê os espíritos se comunicarem lá, sofrendo, que já está há um século sofrendo.
Ele é amor de alguém. Foi filho de alguém, foi pai de alguém, foi mãe de alguém, foi irmão de alguém, mas ainda está preso lá ainda está desorientado. Então a gente pede e vão pedir por eles, pelos nossos amores. Como eu falo sempre na abertura da nossa prece, no fechamento da nossa prece, a gente pede pelos nossos amores e pede pelos nossos irmãozinhos que estão desorientados. Mas a gente pede para quem? Para Deus, para Jesus, para Maria, para os nossos guias espirituais, os guias espirituais e anjos da guarda deles, que eles têm lá, né? Um mentor que está auxiliando eles na trajetória deles. E muito bem colocado aqui pelo Espírito, nesse livro, pelo Espírito amigo, porque ele mandou chamar de amigo, porque ele não disse o nome. E é muito legal. E ele encerra dizendo: mas se esse parente não está nessa condição angelical que você espera, ficar pedindo a ajuda dele pode causar-lhe perturbação. Ai, meu neto está lá embaixo desesperado e eu não posso ajudar ele. Pronto, você atormentou o espírito. Da mesma maneira que se eu souber que ele não está bem, eu fico perturbado, apavorado, triste. Mas eu não falei que ninguém ora errado. Cada um tem a sua visão e a sua maneira. Não foi isso que eu expliquei. Eu sei que cada um tem a sua maneira e a sua visão. Por isso que eu falei, não é errado. Mas eu não entro na sua casa pedindo permissão ao seu irmão que está lá dentro. Eu peço permissão a você que abriu a porta para mim. Permissão para entrar na sua casa. Para entrar na espiritualidade, eu peço permissão ao Criador. E depois falo com o filho dele. Essa é uma visão lógica. Mas agora, se você falar com ele antes de falar com o pai dele, não está errado. Mas é meio ilógico. Você não vai ao dono da empresa fazer um pedido. Você vai ao teu chefe. E o teu chefe leva o pedido ao dono da empresa. Você vai lá no dono da empresa e é mandado embora. De repente. É igual o soldado. O soldado tem que falar com quem? Com o cabo. Se ele for direto no coronel, ele está em cana. É assim a regra. Isso é disciplina. Não está errado. Eu não estou dizendo que está errado. E cada um faz do seu jeito. O meu comandante, quando eu estava no quartel, por exemplo, calhou de ser aí. Um coronel que já faleceu, que Deus o tenha. Ele, em vez de falar com o nosso chefe do nosso setor, que era um general, para quem eu trabalhava, ele foi direto no comandante-geral do Ministério da Guerra. Tomou 15 dias de cadeia. E não foi atendido o pedido dele. Disciplina. É que nós, encarnados, somos indisciplinados ainda. E a gente está aqui em aprendizado. Não é feio errar. Feio é não tentar acertar depois que errou. Isso que é feio. Beleza? E a dica de hoje? Todo final, ele dá uma dicasinha. Vamos lá para a dica de hoje aqui do nosso espírito amigo. E vocês aí, se quiserem dar nome para ele, pode dar também, quem não vai ficar zangado, não. Ele falou lá no início, quem teve no primeiro encontro, ele fala lá no início. O nome para mim não importa, você pode me chamar do que vocês quiserem. Amigo, gente boa, fala aí, parceiro. Foi essa terminologia que ele jogou lá nas primeiras páginas do livro. Então, eu chamo ele de amigo. Porque eu ainda não criei um nome na cabeça para ele. Uma hora que eu criar um nome na cabeça para ele, eu chamo ele aqui pelo nome que eu criei. Dica de estudo. Ligação entre mentores e encarnados. Ele vai dar a dica aqui, como ele dá sempre no final de cada leitura. Deus não impõe uma tarefa acima de nossas forças, de que não nos abandonou na terra, nem amigos sem apoio. Cada anjo da guarda tem o seu protegido.
sobre o qual vela como um pai sobre o filho. É feliz quando vê seguir o bom caminho e sofre quando seus conselhos são desprezados. Comunicação espontânea obtida pelo Sr. L. Isso está lá na Revista Espírita, janeiro de 1959, com o título Anjos da Guarda. Eu, por sinal, fiz até uma... Deve estar aí no site, uma palestra sobre isso aí. E outra dica que ele dá, do Livro dos Espíritos, questão 514. Leiam. Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 31, sobre os médiuns. Isso está lá no item 10 desse mesmo livro. E para o nosso próximo encontro, para a gente ler a quarta parte desse livro, vai ser no dia 14. Dia 14, conhecida aí no mundo dos vivos como domingo. Dia 14, conhecido aí popularmente como domingo. 14/6/26. Já está rabiscado aqui. E atenção para a pergunta para quem quer ganhar o livro. Tem 30 segundos, hein, para colocar no chat. Eu vou fazer uma pergunta. A pergunta mais fácil que eu posso fazer... Espera aí, só um instantinho, deixa eu responder aqui, que tem uma pergunta que eu não vi. Agora eu voltei para o chat aqui. O Paulo, Deus não se importa com nada, nem com os nossos erros. O que eu disse é que isso é uma questão de nós nos disciplinarmos. É uma questão de nós nos disciplinarmos, mantermos uma linha de disciplina. Você não entra dentro de uma mediúnica a qual um dia eu estiver dirigindo 3 minutos atrasado, porque está fora do padrão. Isso chama-se disciplina, seguir regra. Eu sei que Deus não se importa. Não vai se importar nunca. Ele não vai se importar nem se eu falar o nome dele. Ele não despreza o seu filho que é ateu, que não acredita nele. Muito pelo contrário, ele zela muito por ele, para que ele anda na reta. Não é uma questão de hierarquia aqui que a gente está falando. A gente está falando uma questão de disciplina. Esse que foi o fato. Esse é o foco. É o que o Espírito está ensinando para a gente aqui. É ser disciplinado. Eu não posso pedir a uma pessoa que partiu, que eu não sei como é que está o estado dela, para me ajudar, se eu não sei se ela ainda está num estado bom para isso, se ela já teve aprendizado para isso. Tá? Bem, beleza, certo. Fechado. Eu, quando faço uma oração, eu me dirijo a Deus. E depois faço as minhas ressalvas para os outros espíritos. Isso é uma questão de disciplina minha. Eu, antes de dormir, e até hoje faço, quando estou eu só tenho uma tia viva no mundo, eu vou lá e tomo benção. Eu não entrava dentro da casa da minha mãe sem tomar benção. Ela se importava com isso? Ela queria ver o filho dela chegando, para dar um abraço, para dar um beijo. Mamãe sempre foi assim. Mas eu, por disciplina, por regra, eu tomava benção. O meu neto me toma benção assim, eu nunca tenho ensinado a ele o que é tomar benção. A mãe dele que falou, olha, eu sempre tomei benção do meu pai. E ele passou a me tomar benção, sem ninguém mandar, sem ninguém pedir. Está nele. E está em mim. Mas se não fizer, está certo também. Eu sei que Deus não se importa. Por isso que ele nos criou simples e ignorantes. Para não ter dor de cabeça de se importar com essas coisas.
mas por uma questão de disciplina, de evolução, de aprendizado, a gente tenta seguir uma regra básica, boba, que eu sigo e que ninguém é obrigado a seguir. Foi apenas um comentário que eu fiz, né? Mas vamos lá, gente, aqui, sorteio. Essa é a quarta vez que eu estou tentando sortear esse livro. Eu vou botar aqui o meu cronômetro, porque eu vou dar só 30 segundos também, porque é muito fácil. Quem escrever primeiro aí, deixa eu ligar aqui o celular, porque eu desligo tudo. Quem colocar aí no chat primeiro a resposta, cronômetro, está aqui, para quem quiser ver, está aqui o cronômetro. Eu vou dar 30 segundos. A pergunta é uma pergunta referente ao livro de André Luiz, Nosso Lar. Tchan, 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 tchan. Deixa eu ver se eu tenho até aqui uma imagem que eu possa mostrar depois para você. Ah, mas eu acho que não tem imagem pintada. Não tem. Mas vamos lá. Quem foi em Nosso Lar? Quem foi lá em Nosso Lar? Será que alguém já sabe o que eu vou perguntar? Quem foi lá em Nosso Lar? O mentor de André Luiz. 30 segundos. Estou marcando. Gente, olha, por sorte de vocês, o cronômetro eu esbarrei e parou. Vou até iniciar de novo. Está rodando. Não vale olhar no Google, não, hein? Quem foi o mentor de André Luiz em Nosso Lar? Márcia! Bombou, Márcia Zerola. A Márcia acabou de ganhar um livro. Nosso querido irmão Clarencio. Gente, está no início do livro. Não precisava nem de estudar. Clarencio foi orientador de André Luiz. Depois, ele teve outros espíritos, né, que o orientou, mas não foi o primeiro. O primeiro foi Clarencio. Depois teve Aniceto, teve Dona, esqueço o nome, lá um espírito de uma mulher. Magda, manda para mim. Ou Márcia, perdão, Márcia. Manda para mim, depois, pelo Zap, você tem meu Zap, o nome, o endereço aí para me enviar para você, tá? Eu não sei se foi você ou se foi tua irmã que pediu o sobrinho, o filho queria. Se foi a tua irmã, manda ela mandar o endereço dela também, que eu mando um livro para ele. Tá? Eu fiquei de dar o livro para ele, sem sorteio, vou dar o livro para ele. E isso foi Clarencio que encontrou André Luiz no umbral. E ali começou a caminhada de André Luiz, foi quando Clarencio retira ele do umbral, né? Entre aspas, o orienta, começa a orientá-lo, e ele toma rumo na vida, né? Apronta lá as dele também, mas... Não, eu posso mandar um para ela também, não tem problema não. Eu acho que era ela que queria para o filho, por isso que eu falei. Alguém falou, meu filho queria esse livro. Eu falei, eu dou de presente para ele o livro. Eu tenho 3 aqui, e tem outros mais aqui, de outras coisas que eu vou sortear ainda. O maior está ali, até hoje não saiu ainda, porque ninguém fez um depósito grande por coisa, que é o Paulo Estevam, um livro dessa grossura, assim, grande, enorme, bonito. Esse aí eu vou deixar agora só para o final do ano.
tá. Então tá bom aí, Paulo. Viu? Você já ganhou um presente. Agradece a moça aí, seu mal educado. Ela tá mandando eu dar o outro livro que eu ia dar para a irmã dela para você. Mas vai com caneta, hein? O teu vai com caneta. Para o teu filho vai com caneta. Vai, não vai completo. Não vai pela metade, não. Vai o livrinho e vai a lapiseira mágica aqui, ó. Vai para ele também. Tá bom? É só depois não esquecer de passar para mim aí o endereço. Cadê o Paulo? Paulo tá aí ainda? Ou já foi assistir futebol? Paulo, cadê você, Paulo? Ó, se o Paulo não aparecer aqui e der um oi, eu não vou dar o livro para ele, não. Não vou dar mesmo, não. Até o final da live aí. Vocês querem ouvir qual seria a página de abertura de hoje, que eu não fiz? Vocês querem? É uma página de Dr. Bezerra. É um textozinho de Dr. Bezerra. Se vocês quiserem, eu posso ler. Ou então, amanhã, eu vou ler ela amanhã, no estudo do livro Céu e Inferno Amanhã, que é uma página muito bonita que chama-se Problemas do Mundo. Uma página interessantíssima. Eu já li ela hoje, eu achei muito interessante. E do Dr. Bezerra de Menezes, né? Não é pouca coisa. Paulo, que tu tá aí, eu sei que você tá aí, meu filho. Eu não tô cego porque eu não tô te vendo, minha câmera não tá ligada para você. Você quer, eu mando o link, você entra ao vivo aqui. Eu estava perguntando se você estava aí no chat para você agradecer. Eu tô cego mesmo, porque eu não tô te vendo. Eu só tô vendo eu aqui na tela. Na tua tela tá aparecendo você? Não tá aparecendo você na tela. Então, nem você tá vendo, nem eu tô vendo. Eu fui aqui, ó, peguei hoje, ó, novinho, 0 quilômetro. Está aqui, ó, 0 quilômetro. Peguei hoje. Fui lá. Não, o Paulo não vai nem para o umbral, ele vai para antes do umbral um pouquinho, o pré-umbral. Porque eu estou falando, está aí, está no chat, não é que está te vendo. Te vendo, eu não estou vendo mesmo, não. Você quer, eu te mando um link agora e você entra aqui ao vivo, aqui, ó. Não tem problema, não. Ele vai para o pré-umbral. Lá nem Clarencio vai conseguir tirar ele. Ele vai tirar ele de lá. Vai ter que ir André Luiz agora lá tentar tirar ele do umbral. Paulo é engraçado? Paulo é uma gracinha. Muito engraçadinho ele. Muito engraçadinho. E eu vou fazer um convite para vocês também, porque é um amigo nosso aqui do canal, ele está sempre aqui com a gente. Já fiz o convite, ele está já se programando lá para fazer uma live aqui com a gente. É uma pessoa muito inteligente. Ele tem um conhecimento muito grande do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele hoje vai fazer uma live. Eu vou espelhar ela aqui para vocês anotem aí. Deixa eu até pegar o link aqui, que eu vou botar o link para vocês. Olha só, de mão beijada, vou dar até o link para quem quiser entrar depois, mais tarde, e assistir a palestra desse amigo. O link é esse aí, ó. E é esse aqui, ó. Hoje, ele é um grande amigo, é um grande conhecedor do Evangelho, tem desenvolvimento, um estudo muito grande, é uma pessoa muito querida, que sempre está disposto, quando eu convido, está sempre pronto a atender. E como eu tenho 2 pedidos feitos para palestras, e eu estou guardando essas 2 pessoas
me darem uma posição, porque são pessoas de difícil acesso, por causa da agenda deles, que é grande. Uma é o pastor Milton, como eu falei. Eu pedi, tanto que eu pedi para agosto. Eu estou pedindo para ele fazer a palestra para mim em agosto. E o outro é o Simão, que ficou de ver a agenda também, e eu estou aguardando o resultado. Mas se ele falar, não, é julho, eu boto em julho. Entendeu? Então eu não posso convidar mais ninguém, porque eu tenho que dar prioridade a esses dois que eu já fiz o convite. Aí depois eu trago o Uriel, esse que eu dei aí o link para vocês assistirem, tá? Já pode clicar no link e deixar a abazinha aberta. Assim que eu sair daqui, vocês podem pular para lá, ok? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Que Jesus abençoe vocês. Proteja seu lar, sua família. E amanhã estamos aqui de volta às 20 horas no estudo do livro O Céu e o Inferno, que está, ó, supimpa, tá bom demais, tá? A gente ainda está lá com o Joubert, se eu não me engano, falando, porque a gente detalha bastante tudo que os espíritos falam lá no livro. Lá. Não é uma palestra, não é uma live, é um estudo, tá? Com tema continuado, tá bom? Um beijo enorme, fica com Deus. O Luizinho vai conversar com vocês e eu vou sair daqui para o Luizinho entrar em ação. Fim de mais um encontro especial. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Até o nosso próximo momento juntos. Estudem a codificação. Jesus sempre.